A nave Netuno 3 vagava em órbita decadente ao redor de um planeta sem nome. Seus sistemas piscavam em alerta vermelho, enquanto a tripulação de 6 se reunia na sala de comunicações. A capitã Stella, uma mulher de cabelos curtos e olhos fundos, ajustava os controles manuais do holograma central, tentando decifrar a transmissão fragmentada que os trouxe até ali. Sinais de vida subterrânea, murmurou mais para si mesma, enquanto o engenheiro Otávio, especialista em mecânica quântica, coçava a nuca, desconfiado. Não faz sentido. Nenhum registro desse planeta existir antes da anomalia gravitacional. A bióloga Verônica, sempre pragmática, preparava seringas de antisséptico, como se pressentisse que o ar da nave já não era tão estéril quanto deveria. Foi então que o primeiro grito ecoou pelos corredores, um som gutural humano, mas distorcido, como se algo arrastasse as vogais para dentro de si. Todos se entreolharam, mas ninguém se moveu. Apenas o navegador Thorin, um homem de silêncio calculado, deslizou para fora da sala. Sua lanterna cortava a escuridão que avançava pelos dutos de ventilação. Mais tarde, quando o corpo de Thorin foi encontrado no depósito de carga, não havia marcas externas, apenas uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. Sua pele, porém, estava estranhamente translúcida, revelando veias que pulsavam em padrões não humanos. Stella ordenou que o corpo fosse isolado, mas já era tarde. O sistema de reciclagem de ar espalhou partículas desconhecidas pela nave. Otávio, enquanto tentava reparar o motor de dobra danificado, notou que suas mãos tremiam involuntariamente, como se algo puxasse seus tendões por dentro. Verônica, analisando uma amostra do sangue de Thorin, descobriu que as células dele se rearranjavam em estruturas fractais, algo impossível, segundo todas as leis da biologia conhecida. É como se ele estivesse evoluindo para outra coisa, disse, sua voz falhando. Na ponte de comando, a piloto Nika, jovem e antes cheia de piadas ácidas, agora só encarava o vazio, repetindo frases em línguas mortas que ninguém ali jamais estudou. A noite simulada da nave, com lâmpadas oscilando entre azul e âmbar, tornou-se sufocante. Em seu diário de bordo, Stella escreveu, dia 47, a anomalia não é um fenômeno. É uma escolha. Ela não soube explicar de onde vinham essas palavras. Na enfermaria, Otávio encontrou Verônica inconsciente, seu corpo envolto em uma membrana gelatinosa que parecia respirar em sincronia com seu metabolismo. A membrana exibia símbolos luminosos que queimavam a visão periférica. Ao mesmo tempo, Nika, na ponte, redirecionou a nave para uma colisão direta com o planeta. Seus dedos moviam-se sobre os controles com uma precisão que nenhum treinamento justificava. Quando Stella tentou reverter a rota, descobriu que os códigos de acesso haviam sido alterados para sequências que correspondiam às coordenadas de seu próprio DNA. Enquanto a contagem regressiva para o impacto se iniciava, Thorin, ou o que restava dele, surgiu na sala de máquinas. Sua forma era agora uma massa orgânica em constante transformação, partes de seu corpo dissolvendo-se em fumaça negra e recompondo-se em formas grotescas. A profecia não é um aviso, ecoou sua voz por todos os altifalantes. É um convite. Otávio, segurando uma chave de fenda como arma, percebeu que a anomalia não era um parasita, mas uma espécie de seleção natural cósmica. Apenas os que se fundissem à escuridão sobreviveriam ao colapso da realidade. Verônica, despertando brevemente, sussurrou algo sobre simbiose transcendental, antes que sua língua se fundisse ao palato. Stella, sozinha na ponte, viu os monitores mostrarem não um planeta, mas um buraco negro envolto em cadeias de luz sólida, como uma teia esperando por presas. A nave tremia, os corredores se enchiam de um zumbido grave, e Nika, agora irreconhecível, riu enquanto a escuridão a consumia por completo. A colisão nunca aconteceu. Em vez disso, a Netuno 3 foi puxada para dentro do buraco negro, mas não houve destruição. Stella sentiu seu corpo se desintegrar e reformar em um instante, cada átomo reorganizado em algo novo. Quando abriu os olhos, estava em uma planície infinita, sob um céu onde estrelas nasciam e morriam em segundos. Otávio, Verônica e os outros estavam lá, mas não eram mais humanos. Suas formas oscilavam entre matéria e energia, como se a própria realidade não soubesse como defini-los. Diante deles erguia-se uma estrutura cristalina. Suas facetas refletiam cenas de todas as civilizações que já existiram. Vocês são os primeiros a chegar conscientes, disse uma voz que não vinha de lugar algum.
A profecia só começa quando a jornada termina. Stella tentou perguntar o que aquilo significava, mas sua boca não formava mais palavras. Em vez disso, ela sabia. A resposta estava em cada célula de seu corpo transformado. E então, como se respondesse a um chamado antigo, a estrutura os puxou para dentro, e o universo inteiro prendeu a respiração. A estrutura cristalina não tinha portas, mas os engoliu mesmo assim. Stella sentiu os ossos vibrarem em frequências impossíveis, como se o tempo se desdobrasse dentro dela. As paredes do cristal mostravam cenas que não poderiam existir, civilizações erguendo torres até o sol, só para serem consumidas por líquido inteligente, crianças nascendo velhas, chorando memórias de vidas não vividas. Otávio, agora uma silhueta trêmula de luz e carne, tentou entender os padrões nas superfícies, mas os números se rearranjavam em equações que só faziam sentido se ele aceitasse que a morte era uma transição, não um fim. Verônica, ou o que restava dela, percebeu que a membrana em seu corpo não era uma infecção, mas uma língua. Cada célula pulsava com histórias de espécies que se entregaram à anomalia. Eles não foram destruídos, ela pensou ou ouviu. Eles se espalharam. Enquanto seguiam em frente, o ar ficou pesado com cheiro de ozônio e algo orgânico, como sangue fresco misturado à terra molhada. Nika, agora uma figura alongada com membros que se dividiam em garras translúcidas, foi à frente, atraindo o grupo para uma câmara onde o chão era feito de rostos congelados em gritos mudos. Stella reconheceu alguns: o homem que abandonou anos atrás, a irmã que morreu jovem, seu próprio reflexo em versões alternativas. Vocês estão aqui porque escolheram ver, disse a voz, agora vindo de trás. Thorin, ou o que restava dele, pairou sobre eles, sua massa pulsando com cores que ardiam nos olhos. A profecia não é sobre sobreviver. É sobre pertencer. Otávio, lutando contra o desfazimento de seu corpo, arrancou um pedaço do cristal e esmagou contra o braço. A dor veio rápida, mas clara. Dentro do mineral havia um código, uma sequência genética que se entrelaçava dele. Estamos sendo reescritos, ele disse, cuspindo sangue que sumiu antes de cair. Verônica, por um instante, recuperou a voz. Não é reescrito. Revelado. Apontou para as paredes, onde novas imagens surgiam. A nave Netuno 3, não como era, mas como poderia ser, um organismo vivo, fundido à tripulação em união perfeita. Nika soltou um som, riso ou soluço, e a câmara encheu-se de água escura, subindo rápido. Stella tentou correr, mas as pernas já não eram sólidas. Os músculos viraram tentáculos que a puxaram para o fundo. No escuro aquático, visões a atingiram como choques. Ela viu a verdade da anomalia. Não era uma invasora, mas um sistema imunológico. O universo, cansado de se expandir, selecionava espécies capazes de se fundir ao vazio entre estrelas. Os sobreviventes se tornariam anticorpos contra a entropia. Entende agora, Thorin sussurrou, sua voz borbulhando na água. A jornada não acaba. Recomeça. Stella quis gritar, mas raízes surgiram em sua boca, ligando-a às paredes. Acima, a água congelou, formando padrões com coordenadas do buraco negro. Algo chegava. Algo que era tudo. E a nave Netuno 3, flutuando além do gelo, repetia a mensagem em loop: bem-vindos ao primeiro dia. O gelo trincou. Stella viu o próprio corpo se desmanchar em fios de luz, cada pedacinho atraindo outros até formar um novo todo. Nem humano, nem máquina, mas algo que respirava nas frestas entre dimensões. Otávio, agora uma teia de veias brilhantes ligadas a um núcleo pulsante, descobriu que o código no cristal era uma chave para abrir camadas da realidade que a humanidade nem imaginava. Verônica, misturada a uma coluna de líquido prateado, entendeu que a membrana em seu corpo não era uma prisão, mas uma passagem. Por ela, acessou memórias de bilhões de anos, dos primeiros seres microscópicos até civilizações que se desfizeram em nebulosas. Nika, por um momento, voltou a ter traços da forma antiga, só para sorrir com dentes que se multiplicavam em espirais sem fim. Vocês são os primeiros, falaram Thorin, sua voz saindo de um redemoinho que sugava pedaços da sala. E os últimos. A água escura secou, mostrando um abismo onde estrelas nasciam de sementes de trevas. A estrutura de cristal começou a desmoronar, seus pedaços voando para um único ponto, um buraco negro giratório, mas não vazio. Dentro dele, algo observava, aprendia, escolhia. Stella,
ou o que sobrou de sua mente, sentiu uma ligação com tudo. Viu versões alternativas de si, uma mãe num planeta rural, um soldado em uma guerra atômica, uma entidade de energia em uma galáxia distante. Todas repetiam a mesma verdade: a jornada não acaba. Otávio tentou resistir, segurando um pedaço de sua humanidade, uma lembrança de infância, o cheiro de graxa, uma conta rabiscada em um caderno. Mas a força que o puxava era antiga demais, maior que qualquer medo. Verônica, em seus últimos momentos de forma definida, entendeu que a profecia não era um teste para destruir, mas para unir. Só quem abandonasse o corpo, virando algo além, poderia ser um anticorpo do universo, mantendo o equilíbrio entre criação e caos. Quando o último pedaço do cristal sumiu, a nave Netuno 3 reapareceu intacta, orbitando o planeta sem nome. Dentro dela, os corpos da tripulação estavam lá, respirando, mas diferentes. Peles transparentes mostravam órgãos que brilhavam em padrões geométricos, olhos que refletiam estrelas desconhecidas. Na cabine de comando, as telas repetiam a mesma mensagem que os trouxeram até ali, agora em loop: bem-vindos ao primeiro dia. Lá fora, no nada, algo murmurou. Não em palavras, não em sons, mas em uma certeza que entrou nas mentes transformadas: vocês serão os próximos a mandar o sinal.